Bora, 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 meus amigos, bora, meus colegas, bora, minha esposa, né? Meu amigo aí que eu acabei de fazer no YouTube aí, Sidney, não se abala não, Sidney, ok? O Sam TV aí que tá falando aí que vai desistir de fazer os vídeos, desiste não, Sam, inscreve aí no meu canal aí, cara, faz favor, você tem bastante pessoas aí, ajuda eu no meu canal, Sam. É o seguinte, vamos entrar num outro assunto, em um outro estudo. Já passamos por vários, né? Acabamos ali, Espírito Santo, né? Agora nós vamos ver Espírito de vida ou Espírito em nós. O que você acha que acontece quando morremos? Não vou falar da morte, vou falar o Espírito de vida ou Espírito em nós. Será que é um sentimento? Será que nós mesmos já somos um espírito? Ou quando morremos, nossa carne desfalece e aí o nosso espírito, puxa, fica aí vagando aí no ar até que um mensageiro, um mercenário, um carcereiro do inferno ou um anjo de Deus nos recolha, nos leva para o paraíso ou para o inferno? O que a Bíblia fala a respeito do Espírito de vida, do Espírito em nós? O que ela fala? Mais uma vez, obrigado aí aos meus 39 inscritos e quem está curtindo e quem está comentando. Um dia eu vou melhorar isso aqui, talvez, porque está demorando eu comprar um celular melhor e está demorando eu também comprar um editor, né? Um dos mais avançados, paga acho que 30 ou 50, 70 reais, coisa assim, para mim instalar no meu Android, no meu celular J2. É fraco, né? Mas dá para entender. Espírito de vida, ou Espírito em nós. Bora lá, Gênesis capítulo 2, e o versículo é o 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Nesta tradução está falando o sopro de vida. Em outras traduções você vai ouvir falar em espírito de vida, tá? Eu só li isso porque numa outra tradução minha que está ali, vai ser difícil eu pegar, fala, e Deus soprou em suas narinas o espírito de vida, ok? Então aí você vai entender que o homem tornou-se uma alma vivente, ele tornou-se, né? Tá vendo? Ele não ganhou uma alma nele, né? Que veio uma alma, entrou no corpo dele. Não é da alma que estamos falando do espírito, ok? O capítulo 6, versos 3 e 17. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Por que eu pus isso? Porque existe uma teoria de que o espírito sobrevive à morte. Vamos lá, no versículo 17, vamos ver o que tem para nós. E ao homem disse, porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Não era isso, mas vamos lá. O capítulo 7, versículo 15. 7, versos 15 e 22. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne que havia o espírito de vida. Oxa, cheguei. Até naqueles dois eu tô querendo riscar, porque não falou nada, né? Eu vou riscar ele, mas depois eu risco. No que aconteceu aqui? Entraram para junto de Noé na arca 2 a 2.
de toda a carne em que havia o espírito de vida. Soprou onde? Nas narinas, o espírito, o fôlego de vida. Essas duas, vamos dizer, metáfora, comparação, é para você entender o aspecto do assunto, espírito de vida ou espírito dentro de nós, em nós, né? O versículo 22 aqui do 7. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Opa, foi bom eu ter largado lá nem apagar. Agora não está batendo aí na sua cabecinha aí? Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Matando a charada devagarzinho, irmão. Cuidado com balela, cuidado com fábula, cuidado com essas pregações, que a minha alma foi para cá, meu espírito saiu do meu corpo. Cuidado, cuidado com a cuca te pega. Pega daqui, pega dali. Quem que é a cuca? No sentido do cavalo amarelo. Não é isso aí também não. Então vamos lá agora no capítulo 26 de Gênesis. Estamos em Gênesis. E o versículo é o 35. A gente tem que entender. Eu penso assim. Tem pessoa que pega um versículo, faz uma fantasia, estica o assunto, sai do contexto verdadeiro dela, porque a Bíblia ela tem um conjunto inteiro. E ela também, ela não te dá, não me dá, não deu para ninguém exato, 1000% certeza naquele mesmo assunto. Ela varia, ela tem uma variante para fazer os loucos desviarem. Ok? Pessoas que não acreditam na Bíblia depois sai falando mal da palavra de Deus, porque a Bíblia contradiz. Contradiz não, a Bíblia engana o sábio. Você que é inteligente, você que é de Deus, escuta o que é de Deus. João 8,32. Quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Ouve o que é de Deus. Embora você esteja hoje desviado da fé, sim, você está longe da igreja, mas o coração seu ainda não te chama para Deus, o coração seu ainda não fala para você, isso é errado? Meu irmão, você não está fora da fé não, o Espírito Santo ainda está aí dentro, hein? Está dentro do seu peito aí. Eu acabei de ler o 26:35, foi isso? Eu acho que não foi isso não, vamos lá, 26:35, vamos lá. Isso mesmo, 26:35. Meu Deus do céu, meu óculos está meio embaçado aqui, hein? 26:35. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Opa, estamos chegando. Estas quem diria? As mulheres, né? Essas mulheres, vamos dizer que isso se ele para trás vai ver que foi mulheres que Isaac casou. E estas foram para Isaac uma amargura de espírito, ó. Agora falando de sentimento aí, ó. Espírito de vida ou espírito de nós? Sentimento? Amargura de espírito. Tem dia que você não está tão triste, tão amargo, que você fala que é a alma ou é o espírito, é o coração aí. Calminha que nós vamos dar um cheguinho lá. O 41, versos 8 e depois o 38, hein? Meu Deus do céu. É isso mesmo. O 41, versos 8, depois o 38. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Se você for ver aqui, a respeito do sonho de Faraó, das 7 vacas, das 7 espigas,
Mas não é o detalhe que estou falando aqui, é o espírito de Faraó pela manhã estava perturbado, com medo, agitado, sem resposta, ok? Vamos lá agora no 38. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? José, o Espírito de Deus, aí é o Espírito Santo, a interpretação, a inteligência, a ajuda, o auxílio, a força ativa. Espírito Santo de Deus em José, estamos achando, habitava em José. Tem que achar tudo que tem na Bíblia falando de Espírito para você não se confundir nem deixar ser enganado. O 45, 27. Gênesis 45, 27. Quando, porém, eles lhe contaram estas palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. Ele estava tão ruim, Jacó, na amargura do coração, que ele ficou com, né? Você vai ler o contexto lá para trás, mas ele reanimou o seu espírito, ele desanimou. Tem gente que se suicida, meu irmão, por não ter mais coragem, não ter mais vontade, não ter mais desejo de viver por algum motivo passado. Porque depressão é amargura de espírito. É espiritual? É. Mas é o seu coração lá no íntimo. Luta com ele, irmão. Luta com ele, irmã. Luta com ele, pessoas, irmãos. Ok? Dói a amargura de espírito. Ele quase que morreu aqui. Aí ele reanimou quando viu os carros de Faraó, né, que Faraó mandou para ele. José mandou para ele. Não é o contexto, não é o propósito do assunto. Vamos lá em Êxodo, capítulo 6, os versos 9. Eu vou ler somente até aqui hoje, só Êxodo. O Êxodo, capítulo 6, 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Amargo, tá duro, tá sofrido. Irmão, tá duro, você não quer ouvir ninguém. Esposa, tá duro, tá doído o coração, você não quer ouvir ninguém. Quer morrer, às vezes quer ganhar um... Calma, lança o seu fardo sobre Deus, a amargura. A história de quê? Da escravidão de Israel, povo de Israel, no Egito ali. Mas Deus há contigo, mas Deus está contigo, irmão, irmã, esposa, amigo. Amém? Teu espírito está amargo, teu coração está doendo, parece que tem espeto nele. Teu espírito, leia a palavra devagar, devagarzinho. Abaixa o aplicativo que tenha hino que você goste, que fale com você o hino. Escute a voz de Deus no seu espírito, ok? Êxodo, né? 6:9. Agora vamos lá, o versículo 31 também de 6. Não tem 31, irmão. Fiz alguma coisa aqui. Ok. O capítulo de Êxodo é 31. Capítulo 31 de Êxodo. Capítulo 31 de Êxodo, versículo 3. Eu enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Tá vendo? Se você ler o 2 também aqui, você vai entender aqui um pouquinho melhor. Vamos ler o 1, o 2 e o 3. Depois disse o Senhor a Moisés, disse o Altíssimo a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus. Quem chamou? O anjo chamou, é um Senhor, e encheu do Espírito de Deus, da autoridade de Deus.
Então aqui já é o Espírito, falando do Espírito, que a gente adquire sabedoria, entendimento do Espírito de Deus também. Estou mapeando tudo quanto é parte na Bíblia que falou do Espírito, não do Espírito Santo, está falando do Espírito que há em nós. O 35 de Êxodo, versos 21. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava. Trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. Esse assunto aqui, quando eles foram construir a casa, né? A primeira casa, o primeiro altar. Mas aí veio a palavra que Espírito comoveu, quer ver? Força, né? Ânimo, né? Espírito de competição, tá vendo? E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava. Quando você vai jogar, fala, nossa, hoje eu tô com aquela vontade de espírito de jogar bola. O espírito, a ansiedade, a vontade de ajudar. A vontade de ajudar na obra, né? Ali no caso, né? Não estou falando da oferta do Espírito, a vontade, aquela sensação, vou caminhar 10 quilômetros. Esse espírito de vontade, essa intenção. Eu vou ter que dar uma voltadinha para trás no 28:3. E eu fecho aqui para vocês hoje, tá? Em Êxodo. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Aqui o espírito, né, de conhecimento, de sabedoria. Então aqui, nós, dentro de nós cabe que quanto espírito de sabedoria, de entendimento. Então dentro de nós tem uma legião, mas não assim de espírito bom, de espírito bom não, espírito de sabedoria, inteligência mesmo, né? Espírito Santo, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de isso, espírito daquilo, é intenção, poder, capacidade aqui, tá bom? Eu termino aqui hoje, em Êxodo eu terminei, tá? Devagarzinho nós vamos achar muita coisa aqui boa, ok? Boa noite a todos. Deus abençoe. O Pai Celestial, Jeová, Ravé, Iarro, né? Iavé, Senhor Altíssimo, Pai Celestial, Abba, Pai, lhe abençoe, no nome do seu Filho Jesus Cristo e Yeshua Mashiach. Amém?